pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, mais uma vez aparecendo na telinha de vocês para falar de livros. Hoje eu vou fazer um apanhado dos livros que eu li nesse primeiro semestre. Tem uma tag rolando, a tag de 50%, só que eu não me senti ainda com propriedade para responder essa tag, então eu simplesmente vou falar dos livros que eu li. Eu dividi aqui em três partes aqui os livros, só para mim falar por tipo de livros. Eu vou começar falando dos livros de romance que eu li nesses 6 meses. Não foi necessariamente nessa ordem, já que eu separei por tópicos, né? Eu li mitologia nórdica. Apesar de gostar de assistir mitologia nórdica, eu não gostei de ler, porque eu não gosto, eu não me identifico com contos, e principalmente com esses contos que são bem, eu acredito que aqui é um conto infantil. É um livro bom, mas não é um livro que eu gosto. Mitologia nórdica. Eu não sei falar porque eu não gosto. Eu li também A Filha de Auschwitz. Esse livro conta a história, durante a Segunda Guerra, de um casal recém-casado, jovem, que vão para os campos de concentração. Eles acabam se afastando, lá eles se reencontram, eles acabam tendo, nesse reencontro, vão às vias de fato dentro do próprio campo, e aí ela acaba engravidando no campo, e aí a história gira em torno disso, da filhinha dela que nasce em Auschwitz. Esse livro é muito bom e eu super indico. Eu gosto desses livros de ficção para aprender história. Esse aqui, As Cartas que Eu Não Entreguei, é de Renata Araújo, é uma moça aqui da nossa cidade. Esse livro é epistolar. A ideia do livro, eu acredito que ela falar tudo isso que ela queria ter falado, mas ela escreveu para determinadas pessoas, ela não coloca o nome das pessoas, mas ela fala o que ela gostaria de falar. Esse livro, ele é todo em cartas. Inclusive, também tem partes que ela fala do contato dela com o terapeuta. É a única pessoa que ela descreve nesse livro. O outro livro de romance foi A Menina que Roubava Livros. Gente, esse livro ele é emocionante. Ele é emocionante de um jeito. E mudou. Eu comecei a leitura dele achando ele um pouquinho chato, na verdade. Só que mudou minha percepção do livro quando eu descobri que a narradora desse livro é a Morte. E aí, quando você olha, é um livro que tem 478 páginas. Mas quando eu entendi que era a Morte que narrava, que essa história, ela fala de uma mocinha, de uma criança, começa quando ela tinha 9 anos, ela não sabia ler. Ela durante a Segunda Guerra, ela é adotada por um casal de idosos. Esse homem do casal ensina ela a ler. Mas, em meio a tudo isso, ela tem contato 3 vezes com a Morte durante todo o livro. E é a Morte que vai contando esses encontros, o que se passa na vida dela. Esse livro é muito interessante. É um dos livros que geralmente a gente faz releitura ou quando a gente estuda ou de um clássico. Mas esse é um dos livros que em um outro momento eu vou voltar à leitura, porque eu tenho certeza que eu perdi muita coisa ainda nesse livro aqui. E depois, a última coisa que ele me falou. Já imaginou você acordar, tá tudo normal, e aí do nada você só recebe, quando seu marido sai pra trabalhar, dele agora você só recebe a mensagem: cuide dela, que é pra cuidar dela, porque ele sumiu. Ele se envolveu em problemas e sumiu. E ela teve que dar conta de todo o B.O. A protagonista desse livro teve que dar conta do B.O. todinho. Esse livro é muito bom. Ele o cara que sumiu, ele desde o início ele não aparece no livro não, tá? O que aparece dele é só as informações e o bendito bilhete. É um livro muito bom. A Garota que Você Deixou para Trás. Esse livro ele acontece em 2 momentos. Esse é o 3º livro que eu leio dessa autora aqui, não, o 4º livro que eu li, a trilogia Antes de Você, Depois de Você e Ainda Sou Eu. A escrita dela é muito cativante, assim, você consome o livro muito rápido. Bom, esse livro ele acontece em 2 momentos na história. Um na Primeira Guerra e o outro agora, recente. O que acontece? Lá na Primeira Guerra, você fica se perguntando como é que uma mulher pode ser tão gênia, acreditar nessas bondades todas, confiar tanto nas pessoas. E aí, mas você só vai entender o desfecho do que aconteceu lá na Primeira Guerra, quando, quase 100 anos depois, acontece a segunda parte desse livro. E ela dá uma quebra bem ali no meio entre a primeira e a segunda parte, que é para sair da Primeira Guerra e entrar os quase 100 anos depois. E aí você fica com raiva da segunda personagem dos 100 anos depois, porque ela tá brigando por um quadro, e ela tá perdendo um monte de coisa, um monte de bens materiais, brigando por um quadro, e você fica pensando, pra que ela tá brigando por causa desse quadro? É só entregar o quadro. Então esse livro é muito, muito bom, e eu super indico ele, A Garota que Você Deixou para Trás. E como eu já disse em outros vídeos, eu comecei a ler com questões da Segunda Guerra, então tem muito livro ali de romance da Segunda Guerra que eu ainda não li e vou ler. Então, esse aqui também, eu comprei pensando que ia ser uma coisa, nossa, vai ser um livro maravilhoso, A Mala de Hannah, achei que fosse um depoimento. Só que não. Essa história aqui acontece em Tóquio. Lá eles vão montar um museu sobre a Segunda Guerra para ensinar as crianças a importância e para que não cometam mais aqueles mesmos erros que aconteceram na Primeira Guerra.
ou na segunda, perdão. E aí eles recebem uma mala vazia, e na mala está escrito a mala de Hannah. Vou até mostrar pra vocês, deixa eu dar esse folha aqui, deixa eu ver se encontro. Essa mala de Hannah, essa daqui. E aí, a história acontece em torno dela, a professora, que também é a responsável lá por gerir o museu agora que está se formando. Ela começa a ir atrás da história de Hannah. Hannah é essa mocinha aqui. E ela chega no campo de concentração no dia e no outro ela vai morta na câmara de gás. É um livro que não é pesado, porque ele vai só buscando a história dele, mas é uma boa porta de entrada para livros da Segunda Guerra, assim, só que aqui não é uma não ficção, no caso. Eu coloquei aqui, esqueci, mas isso é uma não ficção. O outro livro, esse livro, eu chorei em uma cena desse livro, O Passeador de Livros. Eu nem tô falando o nome dos autores, né, gente? É Carsten Henn. Eu não sei pronunciar, não, então eu vou ler do jeito que é escrito, dando, né, continuidade ao que a Ariana uma vez disse. Eu sou brasileira, eu leio do jeito que é escrito. Bom, esse Passeador de Livros conta a história do Cal, que ele trabalhou muito tempo numa livraria. E aí acontece que nessa livraria ele fez a história dele, mas em um determinado ponto ele foi demitido, mas todo mundo já conhecia ele nessa livraria, ele conhecia os clientes, e aí ele entregava livros, ele fazia tipo um delivery. E teve um ponto que a vida dele dá uma mudada legal, assim, aí eu fiquei realmente triste com o que aconteceu nele. Como é de um passeador de livros, dentro desse livro é a história acontecendo, esse romance da vida dele acontecendo, e ele dando dicas. Teve uns 2 ou 3 livros que eu comprei por conta da indicação desse cabinho aqui. E eu super indico esse livro aqui. E esse daqui foi o meu primeiro contato com Stephen King. É um romance de terror psicológico. Aqui nesse livro são 4 personagens. Danny, que é o iluminado, é o pai e a mãe de Danny, e o hotel, que é o 4º personagem desse livro. Esse livro, ele acontece, esse hotel ele fica nas montanhas, e por um tempo ele fica lá, todo mundo fica reservado, ele fica sem acesso, então ele tem que ficar com o zelador. O pai de Danny, ele aí conseguiu esse emprego nesse hotel. E esse hotel meio que fala, e ele fala com as pessoas, só que fala com as pessoas mais frágeis, e o elo fraco desse relacionamento aqui, de 3 pessoas, dessa família, é o pai de Danny. E a história acontece mais com o psicológico do pai de Danny sendo influenciado de todas as coisas, os traumas da infância reverberando enquanto eles estão isolados nas montanhas congeladas. Eu indico, adorei a escrita de Stephen King, tem aí a coisa que eu vou ler, e com certeza eu vou ler todos os livros de Stephen King. Eu tô planejando aí morrer depois dos 100, então eu tenho tempo para ler eles, né? Agora eu vou falar dos clássicos, gente. Gente, a leitura me trouxe tanta coisa, inclusive os conhecimentos sobre os clássicos. Eu li esses livros aqui. Primeiro eu vou falar do Frankenstein. Vou fazer um adendo sobre essa editora, a Príncipes. A diagramação dela é boa e a folha também. As leituras delas são fluidas, mas eu estou ficando um pouquinho não adepta, porque eu gosto de saber de toda a história, eu quero uma introdução sobre a história. E aí você percebe, quando você vai ler, que geralmente eles não têm introdução, eles já entram logo na história, e eu gosto de ter um prefácio, um prólogo, uma introdução. Ó, ele já começa na história, esses livros da Príncipe. Aqui não tem a integral, acredito que seja, mas o fato de não ter prefácio, o prólogo ou a introdução, apesar de gostar dessa diagramação, eu estou ficando meio assim para ler os livros dessa editora. Mas falando do livro, Frankenstein, que eu não sabia, e o meu contato com Frankenstein era só aqueles desenhozinhos que a gente assiste quando a gente é criança. Eu achava que Frankenstein era um monstro, mas na verdade o doutor é Frankenstein. O monstro nem nome tinha, ele era tratado por a coisa. E o que é que a a criatura? E o que é que a criatura queria? Apenas ser aceita. Frankenstein só deixou para mim essa coisa. A gente só quer ser aceita, a gente só quer ser amado. E era isso que a criatura buscava. Ela não era uma criatura má, ela tornou-se má por conta das situações que aconteciam com ela. Eu indico esse livro, apesar de você vai achar ele um pouquinho cansativo nas cartas em que iniciam ele, mas ele é muito bom, eu indico mesmo a leitura. E Mary Shelley, que é a autora desse livro, é considerada uma das mães eu vou chamar mãe porque ela é mulher, né? Da ficção científica. Esse segundo livro aqui, esse é o calhamaço da minha vida. Gente, quando você lê um livro grande, na Garnier, eles têm uma letrinha pequena e a diagramação deles, ó, é pequena, é curta. Então eles comprimem muito. É um livro que ele era para ser um pouco maior, mas aqui tá só em 863 páginas. Dom Quixote, para mim, deixou aquela frase de que
quando tiram sonhos de você, que você não resta mais nada, sabe? Quando tirou o sonho de Dom Quixote, quando não, nós temos que ele tem que voltar para a realidade e voltar na realidade. Dom Quixote definhou. Para mim fica isso aqui, quando tira o sonho de você, quando se tira os nossos sonhos, nós não somos ninguém. Dom Quixote é o livro que eu amo Dom Quixote. E eu li ele esse ano, né? E já tô com vontade de ler. Eu tô me segurando para não ler Dom Quixote de novo, porque é um livro que eu gostei demais. Esse foi o meu primeiro calhamaço. A história dele é emocionante. A primeira vez que eu li ele porque eu achava engraçado. E fui ler a história completa, aí foi que eu me apeguei mais ainda a esse livro. Perfeito esse livro aqui. E o meu segundo clássico o terceiro, perdão, é O Médico e o Monstro, de Robert L. Stevenson. Eu não sei se falar assim, não. Bom, aqui deixou pra mim a ideia de que quando a gente não está sendo observado, quando ninguém sabe que sou eu que estou fazendo algo, o que é que eu sou capaz de fazer? O que é que o meu lado ruim é capaz de fazer? Ou o que eu faria se ninguém soubesse que foi eu que fiz? Foi essa a ideia que O Médico e o Monstro me passou, porque ele está classificado como livro de terror, mas eu não achei que ele é um livro de terror, acho que ele é mais um livro de reflexão mesmo. Do Contrato Social, foi um livro que foi escrito em 1862, ele é de Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. Eu li esse livro porque eu estou estudando sobre Napoleão e eu quero entender Napoleão, e Napoleão gostava desse cara, e eu usava esse livro aqui como cabeceira da cama dele. Não exatamente esse, não, gente? Ele usava como cabeceira dele. E aí, claro que ele mudou as percepções dele depois que ele se tornou imperador, porque aí ele começou a governar de forma autoritária. E aqui não prega o autoritarismo. As ideias de Rousseau é tipo um socialismo. Só que, quando Rousseau escreveu esse livro, o termo socialismo ainda não existia. Porque em 1762 é século XVIII e o termo socialismo só surgiu no século seguinte. Então, esse livro eu li para estudo, aí ele é de filosofia, e eu achei ele uma leitura muito densa. Eu não gosto muito de filosofia, a verdade é essa. Aí aqui você, por ser um conceito, por ter ideias dele, que a filosofia é isso, é só conceitos. Aí você tem que pensar e repensar, e ler e reler para entender. Então, eu li por causa de Napoleão, mas eu não penso em ler novamente. E quem gosta, quem quiser, ó, Jean-Jacques Rousseau. A Morte de Ivan Ilitch, de Lev Tolstói. Eu nunca li russos. Eu vou começar a ler russos, que por sinal, depois que eu comecei a ver vídeos das meninas que fazem leituras de russos, eu já comprei um mundo ali, minha estante tá cheia. Mas a gente precisa entrar devagar. Então, com Lev Tolstói, que eu vou ler Guerra e Paz, apesar daqui ser um momento da vida dele, Guerra e Paz ser outro, eu precisava dar uma entrada leve nos russos. Então, eu li A Morte de Ivan Ilitch. Qual foi a ideia que Ivan Ilitch deixou para mim? Que a gente, em um termo normal, a gente planta, a colheita é opcional, a plantação é opcional, mas a colheita é obrigatória. Ivan Ilitch plantou viver numa sociedade de aparências, não se importar, não criar vínculos. Ele só queria mostrar para a sociedade que ele estava bem, que ele vivia bem, que ele ganhava bem, que ele tinha um salário melhor que os outros, o casamento dele era bom, quando na verdade não era. Acaba que vem a enfermidade e Ivan Ilitch acaba definhando quase sozinho se não tivesse um criado para cuidar dele. Então aqui, na minha cabecinha, é a seguinte: Ivan Ilitch morreu do jeito que escolheu viver, sozinho, por aparência. E aí todo mundo não se importou, simplesmente tratou como se a doença dele fosse a coisa mais normal do mundo. Triste, mas é. Esse aqui foi o último que eu li, né, em junho. 5 Semanas em um Balão, de Júlio Verne. Esse é o primeiro livro de 54 livros que Júlio Verne escreveu. As Aventuras Extraordinárias. Júlio Verne, ele pesquisou muitos acontecimentos da sua época, dos séculos anteriores. E então, pegou todos esses acontecimentos verídicos, misturou, fez um caldo, colocou aqui dentro e misturou a ficção. Aqui ele aborda a colonização da África, a descoberta do Nilo, a invenção do balão, o acontecimento com os exploradores. Então, é um livro infanto-juvenil que eu indico para todo mundo. Tem que ler com calma, porque como ele pesquisou de fato, coisas que de fato aconteceram, ele colocou também dados que eram científicos, como, por exemplo, peso que tinha que ter no balão, metro cúbico por gás. Então, essas coisas você vai encontrar aqui, mas tirando isso, o livro flui normalmente. Essas foram as minhas leituras de clássico. Quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que a gente não sabe de muita coisa. E aí, ser professora de história, toda vez que um colega meu fala uma coisa, eu vou lá e, eita, eu não sabia disso, lá vai eu comprar um livro. Eu tenho bastante não, acho que tenho pouquíssimos livros de história, mas é como eu disse, eu estou iniciando no quesito leitura de livros mesmo, porque antes, não vou mentir, eu estudava para dar aula, agora eu estudo porque me encanta, tá me encantando cada vez mais esse universo. E esse ano
Vou mostrar aqui para vocês os livros que eu fiz de estudo. Esse livro aqui era para ser uma biografia de Cleópatra, só que eu não achei que ele fosse bom, não. Então, quem souber aí, já me dá uma dica nos comentários de um livro bom para mim estudar sobre Cleópatra. Eu não gostei desse. Cleópatra, ela foi uma mulher à frente do seu tempo. E muitas das informações dela e das, né, tramas que ela fazia e das alianças que ela fazia estava escrito, mas segundo esse livro, era na biblioteca de Alexandria, e essa biblioteca de Alexandria pegou fogo, e não se sabe muito sobre a vida de Cleópatra. Então, se alguém tiver uma dica aí de um livro que fale melhor sobre a vida de Cleópatra, eu estou aceitando dicas sobre. Esse livro eu gostei muito. História do Brasil, Olga Benário Prestes. E aqui está dizendo Olga Benário Prestes, mas Olga não chegou a casar com Carlos Prestes, não. Uma comunista nos arquivos da Gestapo. Anita Leocádia Prestes é a filha de Olga e foi ela que escreveu esse livro. Olga era uma comunista, ela era alemã, e aí, né, a vida adolescente dela foi muito conturbada porque ela se envolvia muito nesses eventos lá na Europa. E meio a o comunismo, ele é um negócio mundial mesmo. A ideia do comunismo é mundial. Carlos Prestes estava exilado fora do país e precisava retornar. No livro conta que eles se passaram por um casal e vieram fazendo um tour até entrar no Brasil sem ninguém saber. Entraram escondido. E eles estavam se passando por um casal. Só que eles se apaixonam nessa viagem e acabam se relacionando e Olga engravidando. Só que antes de Olga, né, de crescer barriga e tudo mais, ele acabam descobrindo onde Carlos está escondido no Brasil e levam ele para a prisão, sabendo que Olga era comunista e da Alemanha, e o governo Getúlio Vargas manda deportar Olga. Só que ela ainda tem um porém. Olga é deportada, é grávida, mas ela é judia, então ela vai presa. Ela tem a filha dela, depois de 6 meses a filha dela é retirada e entregue à mãe de Carlos Prestes para cuidar. Olga, por ser judia, vai ser levada a um campo de concentração e é morta numa câmara de gás. Esse livro é muito bom e eu indico. 1942 é a história do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Esse livro foi escrito por João Baroni. Ele é, se eu não me engano, o baterista, não esqueci o nome da banda. Mas ele era filho de um dos soldados que foi para a guerra. E o que ele sabe, ele pesquisou, porque o pai dele não falava sobre o assunto. O brasileiro é, antes de tudo, um forte, de fato. Aqui você vai ter uma cobra fumando, porque foi um emblema que eles, na criatividade deles, porque eles não tinham insígnia, usaram uma cobra fumando. E eles improvisaram, que eles estavam em terras italianas, lá mesmo de forma artesanal, e pregaram na farda dele. Os brasileiros foram para a guerra e lá todos os outros exércitos tinham hino. O brasileiro não tinha. E aí eles, mais uma vez, brasileiros, além de ser dada a criatividade, foram no improviso. E aí eles usaram uma marchinha de carnaval para ser o hino da FEB. Eu jardineira, porque estás tão triste? Mas o que foi que aconteceu? Esse foi o hino que os soldados da FEB usaram lá. E se você vai hoje pesquisar, o hino da FEB é outro. Mas, durante a guerra, enquanto eles estavam lá em combate, eles cantavam, era essa música. Um soldado que foi para a guerra, ele foi general lá, aí ele faleceu e veio um soldado americano para o enterro dele. Chegando aqui, ele diz no livro que ele ficou impressionado como o povo brasileiro não tratava bem aqueles heróis de guerra. Por quê? O brasileiro foi mandado para lá, para a guerra, e quando ele chegou aqui, ele foi desvalorizado, ele foi destratado. Demorou-se muito tempo até esse povo reconhecer o quão importante os soldados brasileiros foram. Tanto é que lá na Itália eles reconhecem isso, porque lá tem um monumento em homenagem aos soldados da FEB. Brasil, Brasil. Esse aqui é o livro de Dom Pedro II. Eu acho que todo político brasileiro devia ser igual a esse cara aqui. Ele estudou e ele se preparou para ser o imperador do Brasil. Mas ele não queria ser imperador, ele queria ser professor. No entanto, ele se preparou. Ele era tão interessado e tão amava tanto esse país, vamos dizer assim, que até a tupi ele aprendeu. Ele visitava as escolas, ele se importava com o povo. Há no livro algumas partes que diz que mesmo estando em uma sociedade escravista, ele não era a favor da escravidão, mas tinha que mantê-la por conta dos grandes senhores. Durante o Império, vocês sabiam que o Brasil quase esteve lado a lado ali com os Estados Unidos, porque Dom Pedro ele era muito inteligente, gostava muito de história e lia bastante. Até os 40 e pouquinho, ele nunca não tinha saído do Brasil, começou a viajar depois. Mas mesmo sem sair do Brasil, ele já conhecia muita coisa. Foi com Dom Pedro, em uma feira que ele foi, eu acho que foi na América, não estou recordando agora,
E ele conheceu o cara que inventou o telefone. E lá mesmo ele já encomendou que era um telefone para o Brasil. Estudou para ser um monarca, se preparou para ser um monarca, mas o que ele queria mesmo era ser um professor. E essa é uma das biografias, esse livro, na verdade, esse livro eu vou reler. Tem um ali que eu tenho que ler também dele, porque esse cara eu realmente gostei. É o livro de Dom Pedro II, eu também super indico essa leitura daqui, essa leitura eu vou ler aqui do jeito que tá aqui, viu? O autor é Guy, eu acho que eu vi alguém dizer Guy Gaultier, eu não sei se é assim que fala não, mas a escrita dele é muito boa, fluida, eu super indico. Esse livro aqui, Os Bestializados, o Rio de Janeiro e a República que não foi, José Murilo de Carvalho. Eu comprei esse livro aqui com outra expectativa. Eu comprei esse livro na expectativa de que eu soubesse das coisas que o povo, como era que o povo via a República, mas só que, na verdade, o povo nem sabia que a República estava acontecendo. Aqui você vai encontrar mais dados estatísticos, se você quiser fazer uma pesquisa, esse livro aqui é até bom. Os capítulos, eles são muito grandes, e ele tem bastante tabelas, bastante não, tem algumas tabelas assim, ó. Eu não gostei, na verdade, desse livro, não. Para quem for estudar, ele é uma fonte de pesquisa legal, vai falar tem aqui sobre a revolta da vacina, mas eu não curti esse livro aqui, não é o que eu esperava. 1499. Esse livro é muito bom. Deixa eu mostrar aqui para vocês como é que ele começa. Ele vai, ó, passado não era, a introdução aqui. Ele começa, ó, 13.501 a.C. até 1499. Esse livro ele faz ele vai fazendo uma passagem ele não tem gravuras, ó, mas ele vai mostrando o Brasil de 13.500 até 1499, fala da cultura esqueci agora o nome das conchazinhas, dos índios antropófagos, da Luzia, do Luzio. Então esse livro é bom, é um livro que você realmente indico para estudo, ele é muito bom. 1565 foi um livro do Pedro Doria, eu não gostei. Inicialmente parece até ser um livro legal, então, mas é que ele é muito regionalista, e aí eu acabei não gostando do livro. Eu criei, na verdade é porque eu criei expectativa, 1565, porque aqui, ó, enquanto o Brasil nascia, a aventura de portugueses, franceses, índios e negros na fundação do país. Mas ele gira muito só para Rio de Janeiro, só para São Paulo, não fala no contexto geral. E a gente sabe que começou mesmo, o coração começou ali em Salvador, e foi se expandindo e tudo mais, mas aí é por isso que eu não gostei. Ele não é de todo ruim, não. Isso, claro, é a meu ver, não tô falando, né? Outras pessoas podem ter outras perspectivas sobre esse livro. Eu não fui muito bom, não. Tanto é que eu comprei 1789, que é a Inconfidência, e coloquei na minha lista, na minha fila de leitura, e estou meio assim para ler, porque talvez eu não vá gostar igual, não gostei muito disso. E aí eu li também a biografia de Napoleão Bonaparte nesta versão aqui, Pascal Flautier. E eu aprendi algumas coisas aqui, tanto é que eu estou lendo a biografia por Adam Zamoyski, de Napoleão agora, e o que eu li aqui já ajuda na compreensão da outra. Só que o que eu não gostei nessa é porque ela não é uma biografia linear, ela vai e volta no tempo. Ela tá na frente, aí faz comentários, tipo, faz um comentário de um negócio que ainda vai acontecer lá na frente, ou então volta lá atrás. Então eu gosto mais quando a biografia é linear, né? Eu prefiro quando ela segue uma ordem cronológica. O último livro para estudo eu li agora em junho, 1789, que, por sinal, esse até tem um vídeo aqui no canal, vão lá assistir. Ele fala sobre a Revolução Francesa. Por quê? Eu li do Contrato Social, li o ano, no caso, porque aqui fala só sobre o ano 1789. Ele não fala sobre toda a Revolução, não. Porque a gente sabe que a Revolução, ela começou antes e ela tem resultados depois de 1789. Mas esse livro fala só sobre esse ano. E eu gostei bastante, não vou falar muito, então tem resenha aqui no canal. Se você ficou até aqui, eu espero que tenha gostado. Se você não é inscrito, considere se inscrever no meu canal para ajudar o canal a crescer. E aí, me responda, você já leu algum desses livros aqui? Quais foram as suas percepções sobre ele? Espero que tenha gostado do meu vídeo e até o próximo.